Então, pessoal, bom dia a todas, todos bem-vindos. A quem está aqui pelo Após Cena Exploração, de número a edição 66ª, número 66 desse evento, que é um evento já tradicional da pós-graduação em artes cênicas da UNB, que reúne nessa atividade grupos, artistas, dramaturgos ou dramaturgas, atrizes, atores, encenadores, encenadoras, coletivos, para compartilhar suas experiências e também pesquisas, né? Pesquisadores e pesquisadoras de diversos locais do Brasil e de outros países. Então, hoje nós estamos aqui com a presença do Diogo 90, que é diretor, dramaturgo e também documentarista, enfim, também pesquisador, mas coordena a companhia Estudo de Cena, de São Paulo. Vou apresentar brevemente aqui o Diogo e a companhia, mas evidentemente daqui a pouco o Diogo mesmo vai fazer uma apresentação geral sobre a companhia. Mas primeiro, antes de mais nada, dizer que está aqui, Diogo, estudantes da turma Tópicos Especiais em Cultura e Saberes em Artes Cênicas e outras pessoas que entraram, que vão continuar entrando, por exemplo, a Fabiola, tem duas Fabiolas, uma Fabiola da turma e vai entrar a Fabiola do México aqui, do coletivo Jovens Insurgentes Diante da Emergência Nacional, aquele coletivo que tem participado dos seminários da rede de escolas. O Diogo e a Estudo de Cena é um coletivo que integra uma coordenação da Escola de Teatro e Vídeo Político Popular de São Paulo, e integram uma rede de escolas na América Latina e circulam pelos territórios dos movimentos sociais, da periferia urbana, do campo, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, movimento pela soberania popular, da mineração, movimento dos trabalhadores sem teto, e a Companhia Estudo de Cena tem um repertório de algumas peças e uma produção de vídeos, websérie, que transitam por temas que nós achamos muito pertinentes estar no Após Explorações, e dentro do Após Explorações, na disciplina, a gente criou esse ciclo de seminário Narrativas Insurgentes. O primeiro seminário foi apresentado pela professora Karina Guimarães, diretora do coletivo Fuzue, da Federal de São João del Rei, e agora o segundo pelo Estudo de Cena, porque o tema e a forma das peças, né? Então, Guerras Desconhecidas, Memória da Utopia, a farsa, a websérie A Farsa, enfim, e outras produções, Rastro Vermelho, dialogam com questões, com uma tradição do teatro brasileiro que até 20 anos atrás eram um pouco reconhecidas, talvez ainda sejam, nos cânones, nas narrativas canônicas. Por isso a gente nominou como narrativas insurgentes, porque são aquelas que trazem experiências da matéria social brasileira que não estavam colocadas, ou são as guerras desconhecidas, as lutas populares, os massacres, a experiência de resistência, que vão desmistificando mitos como mitos da democracia racial, mitos da cordialidade, mitos de uma suposta passividade da população brasileira, e apresentam também uma outra forma de trabalhar com teatro, no caso da Estudo de Cena, também com audiovisual, o modo de produção, que envolve a forma de trabalho do grupo entre si e a maneira como o grupo se relaciona com comunidades e territórios. Isso é um debate cada vez mais presente nas artes cênicas, a relação entre teatro e comunidades. É tão forte isso hoje, por exemplo, a revista Pitágoras, da Unicamp, tem um edital aberto sobre um dossiê sobre teatro em comunidades. Então, há um interesse crescente da produção teatral para além do ambiente do aparelho teatral institucional. Então, nesse seminário, a gente está trazendo pessoas que agora é Estudo de Cena, o próximo é o Adirley, do Coletivo de Cinema da Ceilândia, e depois a Cia Burlesca do DF, que transitam, que não negam o palco tradicional, mas transitam entre ele e outros espaços e, sobretudo, ressignificam a relação entre público e atuadores, entre temas e formas, e por isso, então, a Estudo de Cena é convidada. A dinâmica do nosso seminário
O Diogo vai fazer uma apresentação de 40 minutos. Depois a gente abre para as inscrições de comentários, perguntas, questões, e o Diogo dialoga com elas, como foi no primeiro seminário. O seminário está sendo gravado, depois ele pode ser compartilhado para mais gente. Eu vou pedir a gentileza de todo mundo manter o microfone fechado, e já, então, agradecer o Diogo 90 por estar aqui conosco. Não é a primeira vez que o Diogo está na UNB, a Estudo de Cena já participou aqui de atividades, já apresentou a farsa, já deu oficinas a convite do Terra em Cena, e é a primeira vez virtualmente, mas espero que próximas vezes sejam de novo com o coletivo inteiro aqui nas atividades que nós organizamos. Bem-vindo, Diogo, e já lhe passo a palavra, então. Bom, obrigado, Rafael. Bom dia a todas as pessoas presentes. Inicio agradecendo o convite do professor Rafael, um colega de trabalho, um colega de ação e reflexão no campo da arte e da movimentação da arte em territórios de resistência. É um prazer estar aqui, como o Rafael falou, a Estudo de Cena já esteve em outras oportunidades em Brasília e UNB, dessa vez virtual. O virtual tem a vantagem de a gente poder ter combinado com uma certa celeridade, né, a participação, enfim. Mas, por outro, como a vida no virtual a gente não para, tem uma pena, só estou eu aqui falando pelo coletivo. Quando a gente vai presencialmente, a gente se organiza e vai de corpo inteiro e se dedica 100% ao estar presente. Né? Nas outras vezes, fomos com o coletivo, se eu não me engano, fomos 3 vezes, só uma vez que não tivemos com o coletivo todo. Então, agradeço muito o convite, a participação, e já me identifico muito com os 3 títulos que aparecem aqui, né, desde desse seminário, do Explorações, né, que para mim remete um pouco ao explorar, ao experimentar, a um caráter mais experimental do que de reprodução de fórmulas. Isso acho que já dialoga um pouco com a nossa tentativa de trajetória, tentativa da Estudo de Cena. A ideia de culturas e saberes das artes cênicas, isso também vem de encontro um pouco com o nosso percurso, nesse entendimento de estar em diálogo e reconhecer e ser atravessado por saberes e culturas que não representam a cultura hegemônica dominante do nosso país e também de outros espaços, nesses localismos que são colocados para nós. Então, a gente tem um interesse nesses outros saberes, nessas outras culturas que são insurgentes ou insubordinadas, né? Pegando também o tema do seminário especificamente, a conexão com as pessoas insubordinadas e que criam narrativas insurgentes dentro da luta social é o que vai pautar e ressignificar o nosso teatro enquanto tema, forma e condição e possibilidade de circulação e entendimento de um público interlocutor. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou partir, espero que fique interessante, eu vou partir do pressuposto que de explicar um pouco, fazer um voo, um panorama geral, um pouco sobre a história da Estudo de Cena. Eu vou usar como ferramenta de apoio o nosso site, que é um material novo, inclusive foi lançado no final do ano passado, para a gente, enfim, para eu apresentar um pouco os percursos, os caminhos e como se transformou. Então, eu vou tentar fazer uma fala dessa maneira. A primeira vez que a gente apresenta a história do grupo, não vou dizer que na sua completude, porque vai faltar muita coisa, mas uma tentativa de um arco aí, lá do início até as últimas ações, que são os trabalhos que a gente realizou o ano passado, que é a experiência teatral Utopia da Memória e o Rastro Vermelho. Né? Tentar chegar neles, que eles estão conectados com a nossa história, de certa maneira. Bom, vamos lá, eu dividi em tempos aqui, eu vou pôr um cronômetro para ir me orientando. A Estudo de Cena, a gente tem uma história híbrida, né, de construção, no sentido da linguagem. A gente tem como um parâmetro a gente
nasce enquanto grupo a partir dos processos que a gente realiza, né? A gente não diz vamos ser um grupo e funda um grupo. A gente começa a trabalhar e vai se identificando, enquanto o grupo vai identificando, tem uma trajetória de trabalho, uma pesquisa, um núcleo de pessoas que vão continuando esse trabalho juntos e juntas, e daí surge. Então, a gente tem mais ou menos como marco de onde inicia os nossos trabalhos em abril de 2010. E simbolicamente e concretamente, 17 de abril de 2010 é quando a gente faz a nossa primeira apresentação de teatro, uma peça chamada Fuleiro Circo. E 17 de abril é a data do massacre de Eldorado dos Carajás, que está conectado com a nossa história de maneira muito forte. Mas antes dessa data, a gente inicia os trabalhos a partir de 2005. De 2005 a 2010, nosso trabalho, a gente ainda não se reconhecia enquanto um coletivo de trabalho contínuo, mas a gente realizava o que a gente chamava de videocriações coletivas. Então, a gente, antes de 2010, são 4 realizações em vídeo que a gente faz de forma coletivizada. E, claro, com temas críticos a partir de uma perspectiva de uma leitura contra-hegemônica da história ou das condições de vida brasileira. É um pouco isso que vai pautar. Mas, então, a nossa semente, ali, a nossa origem, está na questão do audiovisual e conectado com a ideia do vídeo popular. Eu já explico, vou tentar explicar com um pouco mais de calma. Eu vou iniciar aqui compartilhar a tela, porque eu vou ilustrar um pouco a minha fala, mostrando algumas fotos e algumas questões desses vídeos iniciais, né, que antecedem o entendimento da gente enquanto um grupo. Apareceu? Tá, apareceu. Apareceu? Uhum. Beleza. Tá, esse aqui é o nosso site, www.estudiocena.com. Depois eu te ponho aí no chat. Tá com um material quase completo nosso, mas vamos lá. O primeiro vídeo, a primeira videocriação que a gente realiza, ainda sem saber que iríamos virar um grupo, é um vídeo chamado aqui Estudo de Cena, o Capital e a Religião. O Estudo de Cena, o Capital e a Religião, ele começa de maneira, acho que como muitos grupos começam, eu e mais a Juliana Ligo e Luciano Carvalho, que são uma atriz e um ator, e eu como diretor, a gente começa... de susto, assim. Achei que era uma pergunta. A gente começa experimentando formas experimentais de realizar um trabalho audiovisual e daquela forma precarizada, como todo mundo que trabalha, estuda, se dedica às vezes à arte. Então, ensaios muitas vezes aos domingos, dias de semana à noite, e os ensaios iniciam em janeiro de 2005, e o objetivo era, a gente pegou uma cena do Santa Joana dos Matadouros, a cena 8, que é o discurso de Pedro Paulo Bocarra, segundo o qual o capitalismo e religião são indispensáveis. Isso em 2005. A gente já entendendo uma leitura em São Paulo muito forte, periferia de São Paulo muito forte, a junção entre a ideologia capitalista e a ação religiosa. Então, a ideia era tentar desdobrar um pouco esse assunto a partir de uma perspectiva experimental. Então, a gente pega essa cena, trabalha ela a partir de a gente faz 4 versões da mesma cena, tentando trabalhar um pouco também a desconstrução da estética audiovisual. Então, a primeira cena a gente faz dentro de uma perspectiva da narrativa clássica, que é a narrativa mais conectada com a indústria cultural, e os temas vão... E o tensionamento de cena vai variando. Depois a gente passa por uma versão mais cinema novista, que a gente filma em frente à Bolsa de Valores aqui de São Paulo, que é um cenário que a gente gosta muito de ir lá provocar, fazer algumas cenas, algumas atuações em frente à Bolsa, que fica no centrão aqui da cidade. A terceira versão é uma versão que a gente chamava a versão épica. E a quarta versão, que é a Vitória do Capital, é um videoclipe pós-moderno. Esse vídeo, os ensaios começam em janeiro de 2005, ele vai estrear em outubro de 2006.
falando isso por conta da dificuldade mesmo de trabalho, e a gente não tinha pressa para deixar pronto também. A gente, fazendo de maneira independente, com os próprios recursos, tinha uma pressa política de deixar pronto, mas não tinha necessidade de entregar nada para ninguém. A gente estreia em outubro de 2006, numa mostra na Cinemateca Brasileira. Então, é bom ressaltar, porque a Cinemateca Brasileira está envolvida agora num ataque do governo federal, né? Foi aquele instituição prometida, Regina Duarte, e logo após o desmonte da Cinemateca, um espaço referencial do cinema brasileiro, a gente estreia na Cinemateca numa mostra chamada Brest o Cinema. Foi uma série de coincidências, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente acaba entrando na programação dessa mostra, e durante esse percurso de criação dessa videocriação, a gente também tem o ímpeto de pesquisa, e a gente faz conversas, né, de estudos com o Sérgio Carvalho, da Companhia do Latão, que acho que muitos devem conhecer, com o Roberto Schwartz, que é um estudioso de Brecht e tradutor da peça Santa Joana, e com a Ainá Camargo Costa, que é a professora muito próxima nossa, e é onde a gente encontra a Ainá, né, o primeiro contato pessoal com a Ainá é nesse momento. E na mostra, o filme tem a sorte, entre aspas, de ser exibido logo após uma fala da Ainá. A Ainá faz uma fala sobre o processo dos 3 vinténs do Brecht, e a gente exibe o filme. E no momento que a gente exibe o filme, estou usando esse tempo do Capital Religião, por conta do seguinte: o filme é experimental, tem cerca de 34 minutos. A gente exibe o filme e a gente usa a Cinemateca para lançar um circuito exibidor. Já era a nossa intenção, nós não somos opostos ao circuito de festivais ou ao circuito dos cinemas de autor, a gente lança um circuito de exibição popular. Né? O filme, a ideia era circular em outros espaços. Era o início da nossa interlocução com outros espaços. E são mais aproximadamente 20 espaços que a gente circula entre núcleos universitários, assentamentos do MST, ocupações de moradia na cidade de São Paulo, espaços de coletivos culturais, de coletivos independentes de cultura, e cineclubes. Na época ainda era um último suspiro do movimento cineclubista, então a gente exibe isso em mais de 5 estados, via contatos internet e mandando o DVD, ainda não tinha coisa do streaming, de baixar. Né? Então a gente criou um grande circuito e é uma grande interlocução, porque esse vídeo... Eu gosto muito do vídeo, né? Eu ia mostrar as fotos, mas não sei se cabe, eu gosto muito do vídeo, mas tão importante quanto o vídeo foi a interlocução que a gente cria para ele poder circular. Nesse momento a gente cria interlocuções que duram até hoje. Né? Que a gente cria esse circuito que a gente consegue sobreviver para fora de um circuito oficial ou do campo das artes. A Ainá, só para fechar essa história, quando a Ainá assiste o filme, ela, não lembro se era exatamente isso, mas ela disse assim: vocês têm tudo para dar certo e nada para dar lucro. Né? No sentido assim, vocês estão fadados a não dar certo do ponto de vista comercial. E, enfim, foi ótimo esse batismo negativamente positivo da Ainá. E aí a gente segue caminho, vou encurtar aqui para não me alongar. Então, o Capital Religião é muito importante nesse sentido, e é o nosso estudo em Brecht, e ele é muito teatralizado. Né? Começa aí uma discussão, estava até conversando com o Rafael ontem. As pessoas de cinema olhavam o nosso trabalho e achavam muito teatralizado. E desde aqui a gente começa a ter muita interlocução também com coletivos de teatro. Eu já era de coletivo de teatro, a Juliana e o Luciano, que era o outro ator, também eram de teatro. Então a gente traz para o audiovisual métodos coletivos de ensaio, e o vídeo acaba ficando teatralizado. Né? Então a gente começa a pessoa, no campo das artes, os interlocutores que a gente começa a estabelecer são mais as pessoas de teatro do que necessariamente do audiovisual, a não ser uma outra história que eu vou contar daqui a pouco. Em 2007, a gente continua exibindo esse filme, esse vídeo, que exibe muito, rapidamente contar. É importante passar por algumas questões de políticas públicas, porque elas acabaram, né? E a gente recebe o primeiro reconhecimento de público, a gente recebe um prêmio Cultura Viva,
que era da Secretaria de Projetos Especiais do Célio Turini, que ligados aos pontos de cultura, né, que reconhece essa atividade como uma atividade que tem essa importância por conta da circulação, não por conta do objeto vídeo, por conta dessa circulação e dessa rede que a gente cria nacionalmente. Em 2007, a gente faz um vídeo chamado Narrativas da Sé, é um experimento menor, onde a gente trabalha com cenas de observação de rua, também influenciados pela pesquisa do Brecht, né, do modelo da cena de rua. Então, a gente vai para a Praça da Sé de São Paulo observar situações de luta de classes, de tensionamentos entre o velho e o novo, e cenas cotidianas teatralizadas. A gente vai pesquisar isso e remonta e faz um trabalho. Nesse momento, a gente já está fortemente articulado dentro de um movimento aqui em São Paulo chamado Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo, que integrou mais ou menos 20 coletivos de vídeo popular que atuavam na periferia da cidade, na universidade e em movimentos sociais. Né? Tem a presença também de um coletivo de audiovisual do MST dentro desse coletivo de coletivos, né, que é o que depois vai desdobrar na BAEC, né, na Brigada Eduardo Coutinho, mas é o início desse núcleo de audiovisual do MST dos anos 2000. Então, a gente ali cria também essa articulação. Narrativas circula muito nesse percurso. Em 2009, a gente tem uma outra videocriação, tá aqui, chamado Estudo de Cena. Eu voltei para o Estudo de Cena A República, que é uma adaptação, e isso a gente faz em parceria com o Pontão de Cultura da Terra, ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é uma adaptação do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, escrito pelo Marx. E este é um trabalho que a gente faz em um edital público, um edital ligado ao MINC. Um trabalho difícil, eu acho o resultado um pouco precipitado, talvez a gente era um pouco novo para encarar tanto a teoria marxista contida num artigo, que é o 18 Brumário, e também lidar com prazos de entrega e de cumprir cronogramas de edital. Esse é um primeiro momento aí que altera um pouco. Mas o vídeo tem uma carga experimental ali muito grande e também circula dentro desse circuito de vídeo popular, e ele acaba sendo usado até pelo próprio movimento em algumas formações que se referiam ao texto 18 Brumário. Ele acaba sendo usado. Eu não estou entrando nas fotos, por conta que eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. Então, esse é um primeiro momento, né, muito ligado à videocriação, onde a gente consolida o movimento de vídeo popular de São Paulo e cria essa interlocução teatralizante. Aqui a gente já era muito para o pessoal de vídeo, a gente era chamado de grupo de teatro, para o pessoal de teatro, a gente era chamado do pessoal de vídeo. Né? Então, a gente tinha essa formação híbrida. Em 2010, a gente realiza um filme chamado Fuleiro Circo. Fuleiro Circo, eu vou pôr as fotos aqui propositalmente, vou abrir pelo menos uma foto, porque a gente vai gravar em Brasília, em articulação com o Rafael, no momento que eu acho que a gente conhece o Rafael, e com a Brigada Semeadores. Aqui é uma foto da gente filmando. O Fuleiro Circo é o ponto de inflexão, ponto de virada. A história de uma trupe de teatro que viaja o país para contar as aberrações da história. O nosso ponto de pesquisa é o ano de 89, queda do Muro de Berlim, eleição Lula-Collor, avanço do ideário neoliberal e o aparato ideológico, midiático e violento contra qualquer perspectiva anticapitalista. A partir de 89 vem um desmonte ideológico, né, muito grande. As nossas pesquisas sempre estiveram voltadas nesse período sobre um binômio que a gente chamava de democracia e violência. Né? O Capital e Religião, Narrativas da Sé e República era um pouco o nosso foco, como a democracia burguesa é violenta e assassina. Fuleiro Circo parte de um ano, 89, e a gente cria essa trupe. E aí a gente acaba criando um vídeo que é uma peça de teatro de rua que viaja o país, e a gente viaja realmente o país,
e filma, né? Então, as locações são muito importantes, porque as locações comentam as cenas. E aí, nesse sentido, para aviar essa circulação nacional, a gente faz um edital público, claro, mas em articulação política também. Então, em Brasília, a gente tem articulação com a Brigada Semeadores do MST, a gente viaja para o Rio Grande do Sul em articulação com MST, Ocupação, Utopia e Luta, que é uma ocupação de moradia no centro de Porto Alegre, de vertente mais anarquista, mas impressionante a potência da ocupação lá, e o Levante Favela, um movimento de juventude de Porto Alegre. A gente vai para a Bahia também, grava na Bahia, em articulação com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, faz Salvador e Santo Amaro, e em São Paulo, a gente filma em São Paulo, em articulação, aí eu tinha contado, né? A gente já está muito próximo de coletivos de teatro, do movimento de teatro de grupo de São Paulo, e a gente faz as apresentações da peça para serem filmadas, como vocês estão vendo aqui na imagem. A gente faz as gravações em parceria com os grupos, sobretudo com um grupo chamado Se Estável de Teatro, que atua dentro de um abrigo para moradores de rua, onde 1.500 moradores de rua são abrigados, e a gente apresenta a peça lá e filma, né, porque tinha a ver também com o contexto um pouco do filme. O Fuleiro Circo, ele circula também enquanto o filme muito, ele tem uma circulação muito interessante. A gente, na época ainda era DVD, a gente fez a versão em legenda em espanhol para poder fazer uma circulação. Nesse momento a gente já tinha uma conexão com coletivos de vídeo popular na Bolívia, na Espanha, na Argentina, enfim, em alguns outros países aqui do nosso continente. Então o vídeo circula com as legendas. E tem a peça. O que acontece nesse momento é que a peça, Fuleiro Circo, começa a ser chamada para ser apresentada. E aí um outro grupo muito importante dentro da nossa história, é o grupo, inclusive, onde hoje a gente tem uma parceria muito sólida, que é o Engenho Teatral. O Fuleiro Circo é 2010, né? Esse dia aqui que a gente está gravando, se eu não me engano, é 21 de abril de 2010, aniversário de Brasília. Se eu não me engano, é esse dia. Ou foi o dia que a gente fez no calçadão da rodoviária, eu não lembro agora de cabeça. Mas o que acontece? Mas no segundo semestre de 2010, o Luiz Carlos Moreira, que é uma figura histórica do teatro brasileiro e do movimento de teatro de São Paulo, telefona para a gente e fala: a gente já vai fazer uma mostra de teatro em novembro, a gente queria chamar o Fuleiro Circo. E a gente já falou: mas a gente não é um grupo de teatro. Ele fala: não, mas eu vi lá a gravação, quero que vocês façam uma peça. E aí é a primeira vez que a gente atua enquanto grupo de teatro. Então a peça pula da tela e a gente faz a peça dentro do Engenho. Até uma experiência que a gente não gostou muito, faz dentro do palco, uma peça que era feita para ambiente aberto. E a partir daí a gente começa a ser chamado a atuar enquanto grupo de teatro. O próximo chamado é da Companhia do Latão, do Sérgio Carvalho, para a gente participar de uma mostra de teatro político dentro do Teatro de Arena. E aí a gente vai para lá para fazer uma mostra de teatro político e vai falar de vídeo. A gente começa a misturar muito as coisas. Essa apresentação no Arena, a gente mais falou de vídeo de teatro. E a gente fez as nossas cenas de vídeo no palco. A gente começou a misturar um pouco as estações. Pois bem, Fuleiro Circo também tem a sua vida em 2011. Nesse momento que a gente começa a esse ponto de inflexão, a virar um grupo de teatro, também existe se modifica as relações internas, porque é muito diferente a relação de trabalho, mesmo coletiva, quando você está produzindo vídeo, do que quando você está produzindo teatro. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, se for de interesse depois a gente conversa, mas é diferente a relação. Então a gente muda. O teatro ele é muito mais contínuo, né? O cinema é mais intermitente a relação do coletivo. A gente tem uma mudança interna de construção coletiva do grupo. E em 2012 a gente inicia nosso primeiro processo criativo de partida teatral, que é a partir da peça chamada A Farsa da Justiça Burguesa. Aí a gente já com interesse em memória de resistência, memória insurgente. Né? Vou só contar rapidamente a farsa. A Farsa da Justiça Burguesa é uma peça, está retratada na nossa websérie, é uma peça escrita pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra,
a partir de uma formação com Augusto Boal, e ela compõe o Teatro Procissão que aconteceu em Brasília em 2005. E a farsa da justiça burguesa ela é um julgamento fictício de um sobrevivente real do massacre de Eudoro dos Carajás. O massacre de Eudoro dos Carajás aconteceu em 1996, quando a polícia do Pará assassinou brutalmente 19 trabalhadores sem terra e outros 2 morreram posteriormente por conta dos ferimentos e mais de 70 feridos e muitos desaparecidos. É um massacre que impactou, assim como anos antes teve o massacre do Carandiru, foi mais um massacre que impactou a história brasileira ali dos anos 90. A farsa da justiça burguesa, resumindo, ela é construída pelo movimento, então parte ali de uma formação com Boal e Ainá, e depois com o Sérgio de Carvalho, orientando esse grupo específico que monta, e ela é realizada pelo movimento para ser feita por bonecos gigantes e couro, né, uma estrutura gigantesca, impressionante, que é montado aí em Brasília, mas em 2005, no momento da apresentação, a polícia faz uma intervenção violenta e a peça ela é apresentada de maneira muito prejudicada. Ela o próprio movimento diz que ela não consegue acontecer em sua potência, ela vai ser feita no dia seguinte dentro de um ginásio. Né? Então é quase que o próprio história do massacre é interrompido novamente pela violência policial. A gente já sabia dessa história. Em 2010 a gente faz uma primeira experiência de oficina com a farsa. Eu não vou contar tanto da história de oficina, a gente trabalha muito com oficinas com movimentos sociais, eu conto depois quando abrir a conversa. Mas então em 2012, já com esse interesse de lidar com memória, com narrativas insurgentes e buscando, a partir disso, se conectar com uma história coletiva, a gente assume o projeto da farsa da justiça. Sabendo, a gente não imaginava o impacto que isso ia gerar na história do grupo, mas a gente sabia que a gente estava entrando numa história coletiva. A gente sabia, isso era fato para a gente, e era a nossa intenção assumir essa história coletiva, ligar esses pontos. Assim como a gente sabe que a gente fica tentando ligar pontos com a experiência de um teatro político interrompido com a ditadura civil-militar, a gente também estava ligando pontos com essa história de um teatro de luta feito dentro do maior movimento social brasileiro, né? Maior no sentido de tamanho mesmo. Então a gente monta a fase de justiça, é um julgamento, a gente adapta ela. Deixa eu pôr aqui. A gente adapta a farsa, eu vou pôr aqui algumas. Isso aqui já é em Eudoro dos Carajás, já conto. A gente adapta para ser feita por atores, então são 6 atores. A gente cria uma metáfora, um tensionamento formal, onde o julgamento ele tem uma cenografia misturada com açougue e sangue. Então, é um julgamento açougue, uma alegoria mesmo. A gente vai para a questão da alegoria, era uma peça de rua, então a gente buscou esse impacto visual. Ela acontece em arena total, mas quadrada, ela é toda simétrica, toda cheia de simetrias. Ao mesmo tempo que ela tem a sujeira do sangue, da morte, ela tem essa tentativa de asepsia e de ordem, né, que o tribunal coloca. E os atores revezam entre as figuras dominantes, como o fazendeiro e o juiz, e coro, né, o coro militante, que é um pouco a estrutura do texto original. A gente também adapta o texto original em duas situações um pouco mais fortes. Uma, a gente cria uma cena coro, onde a gente relata, e isso foi sendo atualizado a cada ano, onde a gente relata outros massacres rurais e urbanos do país inteiro. Então, era uma cena que a princípio a gente achava, entre aspas, simples, os atores vão para a boca de cena e vão dando data, massacre e número de mortes. Data, massacre e número de mortes. E essa cena criava uma conexão com a plateia incrível, assim. Alguns colegas mais do campo artístico, não tanto conectado a campos de luta, chegaram nos ensaios a achar que essa cena era frágil, que essa cena não
não tinha potencial artístico, e é uma das cenas que mais nos conectava com o público. Então, a gente faz essa adaptação, e a outra adaptação a gente, entremeando com a cena do julgamento, a gente também faz, usando muita pantomima e narrativa, a encenação do próprio massacre. Partindo até do princípio que, somente numa cidade como São Paulo, mas, no geral, a nossa memória de luta é muito apagada, e a nossa memória de sangue é muito apagada, né? A desmemória faz parte do massacre. Então, as pessoas talvez não soubessem mais o que é o massacre. Quando o movimento escreve, era uma peça feita para o próprio movimento, e o movimento trabalha com essa manutenção da memória. A gente iria fazer, a princípio, nas praças urbanas, então a gente precisaria recontar essa história, então a gente reconta, a gente intermeia a peça. A Farsa da Justiça, a gente brinca que é a peça que a gente nunca mais parou de fazer. Por quê? Primeiro, ela tem uma estrutura relativamente ágil de ser feita. Ela é feita, nesse momento, ela é construída com poucos recursos financeiros. O recurso financeiro que financia a produção dela é fruto de um caixa de luta de uma organização de 11 grupos de teatro de São Paulo, onde a gente fazia um caixa para que a gente pudesse ir para territórios de luta e cobrir necessidades de grupos. E os grupos entenderam que parte desse caixa poderia vir para o estúdio de cena para a gente implementar esse projeto. Então, só amplia a dimensão coletiva da farsa. Então, a gente circulou muito em muitos territórios. Essa foto que está na tela é para as famílias expulsas de Pinheirinho. Pinheirinho foi uma expulsão aqui no estado de São Paulo extremamente violenta. Mais de 1.700 pessoas foram expulsas de suas casas. A gente fez essa apresentação. Enfim, ela rodou muitos espaços. Isso aqui é na USP, uma disciplina que o Rafael estava ministrando aqui, uma disciplina, eu não lembro o nome agora, era Teatro e Sociedade. O Rafael estava... Era Teatro e Luta Social. Teatro e Luta Social. Essa aqui é na Escola Nacional Florestan Fernandes, que é uma escola de formação do MST para militantes de toda a América Latina. Enfim, eu não vou mostrar tudo. Isso aqui é numa ocupação do MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto de São Paulo. Aqui é Pinheirinho também. Essa é uma outra ocupação, a mais recente, chamada Marielle Vive, do MTST. Enfim, a gente circula muito. A farsa acaba, todo aquele campo de interlocução que a gente constrói lá atrás no Capital Religião, com a farsa ele é ativado em uma potência muito maior. E a gente vai, em abril de 2014, apresentar a farsa em Eldorado dos Carajás, no exato local do massacre. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra organiza, todo mês de abril, o acampamento pedagógico da juventude, aonde ocorre o massacre. Tem o Monumento das Castanheiras, que é uma imagem razoavelmente conhecida, e a gente vai para o acampamento para fazer uma série de ações, de atividades e apresentar a farsa. Nesse momento que a gente vai para apresentar a farsa, a gente reconecta com a nossa experiência de audiovisual. Ali a gente falou, vamos levar 2 câmeras, uma equipe preparada para filmar, porque vai ser muito interessante, a gente vai estar se conectando com a história novamente. E a gente filma muita coisa, a gente gera um material, mas não dá consequência em 2014 ao material, mas a gente gera um acervo de imagem significativo. Né? Essa história vai se desdobrar depois. A farsa é isso, a gente apresenta ela até hoje. Assim, a nossa peça, eu estava dizendo, ela é uma estrutura relativamente simples, e a gente já falava isso, a gente tinha que fazer uma peça que entrasse dentro de um carro comum, porque a gente não poderia depender de dinheiro para apresentar ela. Então a gente põe ela, tem que ter um carro, né? Isso é dinheiro, mas um carro comum entre o cenário e vai. Né? Então a gente circula muito e ela se conectou. Né? Ela não é, de fato, ela não, acho que nunca foi, ela não é uma peça de introdução só com o movimento MST do campo. Outros movimentos de resistência popular se identificaram com a narrativa
e a gente passa a apresentar em outros territórios de outros movimentos também. Né? E isso para a gente foi muito interessante, essa conexão entre o debate tanto do campo com a cidade. Essa é um pouco a trajetória da farsa. Depois da farsa, a gente realiza uma peça chamada Guerras Desconhecidas. Vou correr só um pouquinho aqui com a... O Guerras Desconhecidas parte está conectada com essa nossa pesquisa de trabalhar com guerras desconhecidas, com narrativas insurgentes, com organizações populares que resistem à ação ideológica. E a gente tem como base um caderno que saiu no Estadão chamado Guerras Desconhecidas do Brasil, escrito por um jornalista chamado Leonêncio Nossa, aí de Brasília. Ele faz a cobertura política do Estadão aí em Brasília. Por uma série de coincidências, a gente chega nesse caderno, ele saiu em dezembro de 2010, naqueles finzinhos de ano que a pauta abre. O Leonêncio conseguiu emplacar esse caderno, era um caderno de quase 30 páginas, com um material muito potente. Então a gente já tinha esse caderno ali guardado. A gente resolve montar 3 guerras que estão contidas ali, e a gente monta um teatro, uma barraca de cena, né? Essa é a nossa pesquisa nesse momento. Ao contrário da farsa, a gente monta uma estrutura um pouco mais trabalhosa, mas eu só quero ver se eu acho uma foto aqui que tem ela. Porque ela é uma intervenção muito forte. Eu acho que é a segunda. Aqui. Ó, essa é uma ocupação. Aqui é a barraca de cena. É um teatro que a gente monta e a gente aqui dialoga com a linguagem de um teatro antigo, né, que abre cortina, trabalha com fundos de cena, mas a gente leva um próprio teatro para os locais, né, para os locais de circulação. E a montagem da barraca, por um lado, que essa peça tem uma dificuldade, que a gente precisa de uma estrutura maior para levar, mas nós somos nós mesmos que montamos a barraca, né? Não tem uma equipe que monta a barraca para a gente. O próprio ato de chegar num território cedo, montar a barraca, almoçar com as pessoas que ali estão, já é uma intervenção. Né? Ali começa a intervenção do teatro. Né? E aí, quando anoitece ou após o almoço, a gente inicia a apresentação. E é uma narrativa longa. Se a farsa durava 45 minutos, o Guerras dura 90, 100 minutos. São 3 histórias contadas a partir de formatos diferentes, histórias de resistência popular, dentro dessa possibilidade aqui, desse exercício, desse teatro de feira. A gente começa a pesquisar o teatro de feira, né, esse teatro de atrações. E não vou entrar em detalhes, está conectado lá com o cinema russo de Eisenstein, a montagem de atrações e uma dramaturgia épica e popular. Depois, se for o caso, a gente entra em detalhes. O Guerras Desconhecidas, a gente circula também muito, e a gente circula pelo sertão baiano e paraibano. A gente vai para Canudos, que era uma das matrizes nossas também de referencial de luta, e a gente leva a peça para toda a região de Canudos, né? A gente desce de Juazeiro até Salvador, apresentando a peça, e a gente é impactado com muitas histórias e acúmulos. A gente vai viajando e pesquisando, né? Então, lá a gente se conecta com o movimento popular de memória da Guerra de Canudos, com parentes de sobreviventes, com padres ainda conectados fortemente com a questão da teologia da libertação. É uma circulação muito forte de pesquisa também. E a gente tem, eu não tenho foto aqui, o Guerras Desconhecidas, ele vai impactar a nossa pesquisa atual, está acabando o meu tempo, mas ele terminava com um painel histórico. A última cena é o enterro de Quintino Gatilheiro, que era um pistoleiro que matou muitos industriais no Pará e conseguiu pôr para fora a elite
nacional de um território todo, ele é chamado Lampião da Mata. A gente ia, mas ele é morto numa emboscada. A gente enterra o Quintino com um painel histórico de fundo, com uma série de mártires, homens e mulheres de luta. Margarida Alves, Maria Bonita, Zumbi, Antônio Conselheiro, e da América Latina, e América como um todo. Então, Panteras Negras, Zapata. Ao final da peça, esse painel virava uma exposição. O público entrava dentro da barraca e ficava vendo esse painel como uma exposição. E a gente começou a falar, o nosso teatro também é uma exposição. A barraca, ela é uma intervenção que vira uma exposição cênica e histórica. Isso vai desdobrar na peça Utopia da Memória também. Então, a gente circula muito aqui com Guerras. Em 2017, a gente realiza, só um parênteses, a gente realiza a websérie, chama Farsa, Ensaio sobre a Verdade. Até uma curiosidade, quando a gente recebe, a gente faz com recurso público, quando a gente recebe a notícia, a instituição recebe a notícia que foi contemplado realizar, eu estava em Brasília, a primeira pessoa que, fora do grupo, que ficou sabendo foi até o próprio Rafael, e o Rafael, ele é um dos responsáveis pela criação do trabalho também. Eu estava em Brasília num trabalho não da estudo de cena, e, enfim, só estou contando porque conecta aí com a história de Brasília também. Então, eu estava em Brasília, e rapidamente articulado com o Rafael e o Felipe, também professor do UNB, a gente começa a pensar a construção da websérie. A websérie conta a história do massacre de Osório dos Carajás, conta a história da criação da peça pelo MST, conta a história da adaptação e apropriação da estudo de cena pela Farsa, e depois que a gente monta a nossa circulação e a história do MST, reativa o projeto da peça dentro do próprio movimento, e outros grupos, e sobretudo um grupo no Pará chamado Banzeiros, retomam o projeto e passam a apresentar a peça também. Então a gente conta isso, a juventude também se apropriando dessa narrativa cênica de luta e seguindo, né, um projeto histórico que vai atravessando diversas pessoas. Então é um audiovisual, mas muito teatralizado, que fala sobre essa experiência teatral, e a gente circula com a websérie, né? Só para terminar essa história da websérie, quando a gente termina a websérie, a gente faz uma circulação, a gente vai para diversos territórios, apresentando a Farsa da Justiça e projetando episódios. Então, a gente viajava para um certo território, projetava o episódio 1 e 2. Próxima viagem, apresentava a peça, projetava o episódio 3 e 4. Porque os episódios, se vocês assistirem, está aqui no site, eles são independentes. Eles se conectam, mas eles são independentes, né? A gente, de novo, com essa pesquisa da montagem de atrações. Cada episódio ele se basta por si, mas ele visto no seu conjunto tem uma outra potência, né? Então a websérie reconta essa história. Muito bem. Pulando aqui para chegar um pouco no final, em 2018/19, a gente monta a nossa peça atual, que é a Utopia da Memória. Experiência teatral Utopia da Memória. Utopia da Memória, quando a gente começa a montar, a gente olha para toda essa nossa trajetória e fala, a gente tem muita história para contar. A própria trajetória do grupo foi atravessada pela história do país. Então a gente faz uma peça que conta essa história a partir de material documental e cenas criadas por nós. E numa perspectiva Utopia da Memória é uma peça um pouco mais intimista, onde público e elenco estão sempre no mesmo espaço. E aqui a gente assume também a perspectiva de que o cenário é uma exposição de documentos históricos brasileiros a partir do nosso percorrer. Aqui vou mostrar algumas fotos. O cenário ele é todo composto de fotografias, né? As fotografias comentam muito a cena. Aqui, ó, são fotos, tanto essa foto aqui, vocês estão vendo o mouse passando na tela, então, né? Essa foto aqui é de uma intervenção de rua nossa, que eu já falo, que é o Rastro Vermelho. Aqui a própria atriz que faz essa cena. Aqui é uma cena sobre violência urbana, e aqui em cima, né, o símbolo do governo e da justiça emoldurados num quadrinho neoclássico. Então, Utopia tem um pouco essa perspectiva. Ele é quase um caderno de viagens, mas não autorreferencial, né?
que faz uma reflexão sobre a história do país. Vamos ver se tem fotos da exposição. E a peça, ó, aqui as fotos, né, são fotografias que estão em diálogo com a peça. O Utopia da Memória, ele não tem um final clássico, né? A gente não trabalha com o final do aplauso, a gente busca romper um pouco essa história. Ela acaba, a gente convidando, o cenário se transforma de fato numa exposição e o público termina assistindo a exposição mesmo, assim, com legenda, né, com explicações do que é aquela foto, contando a história de diversos territórios e lutas do qual a gente passou. Então, ela tem um tempo indeterminado também, porque as pessoas podem ficar vendo essa exposição como uma exposição, cada um tem seu ritmo. Né? Tem uma televisão passando vídeos, e durante essa exposição, aqui as pessoas podiam escrever no cenário, nosso cenário virou uma grande instalação, né? Porque as pessoas eram bancos de papelão, no momento que as pessoas sentavam eram bancos de papelão, e as pessoas podiam escrever. Esse cenário virou uma grande instalação de frases de luta, como a nossa interlocução, só com as pessoas que estão em luta, estão em resistência, virou um grande painel. Nesse final, a gente convidava as pessoas a enviarem, porque Utopia da Memória trabalha com tensionamento dos tempos mesmo. Então, a gente convidava as pessoas a enviarem recados para o futuro, recados para 100 anos na frente. A gente monta uma cabine de madeira e lona, e as pessoas entravam ali, tinha um dispositivo que registrou. Esses recados para o futuro foram guardados dentro de uma cápsula do tempo, que a gente enterrou em territórios de luta, a partir de um cortejo chamado Rastro Vermelho. Então, eram recados para o futuro que foram enterrados em territórios de luta, e a gente continua, e iria continuar esse ano, enterrando. Deixa eu só ver se tem fotos aqui da exposição ou da cabine. Não tem. Aqui é a abertura. Esse é o engenho teatral, que eu contei para você aqui, que a gente trabalha hoje em dia. Fica na zona leste de São Paulo. E a gente monta o Rastro Vermelho. Vou pôr aqui o Rastro Vermelho. Rastro Vermelho é uma intervenção urbana. Eu vou fechar, já estou em 42 minutos de fala, eu vou falar mais 3 minutos e juro que encerro. O Rastro Vermelho, ele é uma intervenção urbana que a gente inicia em 2015. E aí ele é uma forma mais expandida. A gente faz em parceria com o Cordão da Mentira. O Cordão da Mentira é uma intervenção carnavalesca política aqui em São Paulo, que sai às ruas de São Paulo todo dia 1º de abril e percorre marcos da violência militar, né, e da ditadura. E a gente sempre cria intervenções. A primeira vez, antes do Rastro Vermelho, a gente fez uma intervenção em frente à sede da TFP, Tradição, Família e Propriedade. Né? Estúdio de Cena fez uma cena lá, enfim, outra história, a gente foi ameaçado, enfim, a gente vê que a presença ainda estava muito forte ali desse pensamento reacionário. Então, em 2015, a gente faz o primeiro Rastro Vermelho, que é a comissão de frente desse cordão, a gente ia fazendo abre-alas. Então, é uma intervenção com muita pirotecnia, dramaturgia lírica, não dá para ser uma dramaturgia muito narrativa, dramaturgia lírica e muita expressão corporal e esse caso aqui todo mundo de vermelho mesmo, né? A gente terminou, só para terminar em 2015, a gente termina na Praça da Sé, no marco, que é o marco zero da cidade, fazendo aqui a intervenção, o rastro começa aqui, e ele é feito com colaboradores, sempre com colaboradores. Aí a gente abre nossa sala de ensaio, recebe outras pessoas que querem participar. Ele tem uma dimensão pedagógica também. As pessoas chegam, se incorporam ao ensaio, a gente vai para a intervenção de rua. Em 2017, o Rastro Vermelho acontece na Avenida Paulista, e a gente, vou mostrar só uma foto, a gente encharca de sangue a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é o centro econômico e onde fica o escritório da presidência. Aqui gera o golpe, né? Que gera Michel Temer. A gente encharca de sangue a Avenida Paulista. Né? O Rastro Vermelho, a metáfora dele é esfregar e sair sangue da avenida. Isso em 2017. Em 2019, a gente faz a atual versão do Rastro Vermelho,
que carrega a cápsula do tempo, com os recados para o futuro. Este rastro vermelho aí não está conectado com o cordão da mentira, ele é organizado em estações. As estações são confissões para o ar, confissão para a água, confissão para o fogo, confissão para a terra. São organizadas como um teatro de estações menor, não com a dimensão do teatro de estações que o MST fez em 2005, mas é uma espécie de teatro de estações. A gente tem carrinhos que a gente conduz pelas ruas e monta pequenos palcos. E ele é aberto inicia com uma intervenção na praça muito lúdica, com sarau, brincadeiras, como vocês estão vendo aqui. E esse tem uma dramaturgia colocada. Eu vou mostrar as fotos, porque acho que vale para terminar. E a gente faz intervenções nas árvores, nos muros, com bandeiras, e isso vai ficando, né? É uma espécie de intervenção urbana. A gente, quando é possível, picha, e vai deixando o nosso rastro vai ficando. A gente usa fogo, e aqui ele tem uma dramaturgia desenhada que vai caminhando para enterrar a cápsula do tempo. Isso aqui é na sede do TUOV, um outro grupo histórico de São Paulo, Teatro União e Olho Vivo, que tem mais de 50 anos de história de teatro popular, que fez homenagem ao TUOV. Eu vou pular aqui só para quero mostrar a cápsula do tempo. Essa é a Gracinha Donato, da MST e do Mano, grande parceira nossa, só para deixar o registro. Enfim, aqui são cenas, é uma grande intervenção, e o público, aqui a gente não trabalha, uma coisa importante, a gente não trabalha com a ideia de público aqui. Na própria chamada para o rastro, a gente convidava as pessoas a virem de vermelho. No momento praça, a gente ensaia as canções com o público, de maneira que todo mundo faça junto. Claro que tem um núcleo que faz as cenas, mas a ideia é incorporar, não ter a divisão tão fixa entre plateia e artistas. A gente vai incorporando, os próprios elementos cênicos vão sendo construídos, aqui a gente está construindo elementos cênicos. O início, o aquecimento do rastro é a própria confecção dos elementos cênicos que vão ser usados. Deixa eu diminuir aqui para... Queria achar... Enfim, são muitas fotos aqui, deixa eu ver se eu... Quero só terminar mostrando a cápsula do tempo. Aí eu termino. A gente tem o Fernando Solidário. Essa aqui está pequenininha no assentamento aqui urbano do MST. A gente tem o Fernando Solidário, que é um fotógrafo que está sempre com a gente, ele faz parte da criação dos nossos trabalhos. Eu já acho aqui. Acho que a gente pode abrir. Mas o rastro é isso. Ele termina com o enterro da cápsula do tempo. E a gente deixa um totem no lugar, né? Tem um totem, tem uma pequena escultura. A gente enterra, a gente cava 7 metros para baixo da terra, coloca os recados são colocados em cartões de memória e pendrive dentro de uma cápsula de titânio fechada, numa caixa de acrílico, e a gente enterra. Olha ele aqui, ó. Essa é a cápsula do tempo, que a gente leva e depois a gente enterra nos territórios. Então, esses recados dos militantes e do nosso público, que em grande parte é público da classe trabalhadora organizada, está sendo enterrado nos territórios. Infelizmente, por conta da pandemia, aqui, né? Essa é a cápsula do tempo. E a gente enterra nos territórios e estão lá para daqui. Essa é a Iná Camargo Costa. Tem esse detalhe. A gente enterrou em alguns lugares e algumas pessoas receberam um livro lacrado de acrílico. A Iná Camargo Costa e a Cecília Boal receberam. Então, está na biblioteca da Iná e no acervo do Instituto Augusto Boal. Também tem uma cápsula dessa, com esses recados para o tempo. Então, são as nossas guardiãs desses recados. É isso, eu não vou mais ocupar aqui, deu quase 50 minutos de conversa. Uma hora chega aqui na cápsula e eu mostro para vocês. Beleza. Bom, pode continuar mostrando o que tu quiser aí no debate. Obrigado, Diogo, por essa exposição. Tá bom. Desculpem me alongar. Da experiência com vídeo até o início da experiência com teatro, a relação com o público, a relação entre temas e formas.
E agradecer aqui, tem, além do grupo das Cênicas, outras pessoas de fora, que eu consigo identificar o nosso próximo companheiro aqui que vai falar, o Adirley, está presente, o Adirley Queiroz. Bem-vindo, Adirley. Salve, Adirley. E está aqui também a Fabiola Sanches Quiroz, que é do coletivo de Morelos, no México, Jovens Diante da Emergência Nacional, um coletivo que trabalha com formas de comunicação popular, muralismo, então construindo lá uma escola semelhante à Escola Nacional Florestan Fernandes. Bem-vinda também, Fabiola. Então a gente abre agora, pessoal, ao debate para quem tiver considerações a fazer a partir do que viu, questões, perguntas para o Diogo, fiquem à vontade. Já começando com a Simone, que pediu a palavra. Pode ir, Simone. Bom dia, obrigada, Diogo, pela exposição, apresentação. O trabalho da Estudo de Cena, é possível a gente tecer assim, vários elogios, tanto do ponto de vista técnico, quanto estético e político. Mas uma coisa que chama a atenção e que eu queria ouvir você falar um pouquinho é da questão pedagógica da companhia, assim, que me parece bem presente no trabalho de vocês, assim, vendo a websérie, mesmo as narrativas de ferro, essa relação com o movimento social, não só do ponto de vista estético, mas da presença da educação popular, fica muito presente. E aí, saber como que isso entra, assim, em que momento que você acha que entrecruza, você comentou um pouco da relação pedagógica dos ensaios, mas eu acho que, para além disso, tem um caldo grosso nessa relação pedagógica entre esse tripé do estético, político e técnico. Como que isso entra e, em relação a essa interação entre o vídeo e o teatro, como que vocês fazem essa conexão? Se existe, porque eu vi que vocês fazem uso dos jogos, né, do Augusto Boal nas oficinas com MST. Se vocês colocam a câmera na mão da galera também, como que é feita essa dinâmica entre o vídeo e o teatro do ponto de vista mais pedagógico mesmo? É isso. Quer rodar mais alguma pergunta? Aí, Rafael, você aqui... Não chegou o áudio do Rafael para mim. Desculpa, está tendo uma obra aqui, daí eu tenho que fechar o tempo todo para vocês me escutarem a bateção. Beleza. No apartamento do lado. Não, acho que por enquanto ainda não tem ninguém com palavra mão levantada aí, então acho que pode ir no bate-bola até a hora que começar a ter muita gente, a gente faz bloco daí, tá? Tá bom. Tá bom. Obrigado, Simone, pela questão, mas abre alguns pontos, né? Simone pergunta, sobretudo sobre a questão pedagógica. Eu acabei pulando aqui na apresentação, mas a gente tem uma trajetória muito grande de dar oficinas Só que as nossas oficinas são sobretudo de teatro, elas são menos de vídeo. A gente começa ali em 2010 e muita oficina para jovens ligados a movimentos sociais, então jovens que estão organizados ou em processo de organização de luta. As nossas oficinas, elas não diferem, tem perspectivas, intencionalidades e tensionamentos internos diferentes, mas ela não é muito diferente do nosso modo de trabalho interno. A gente trabalha internamente o grupo de forma muito pedagógica e experimental, no sentido de estar aprendendo e descobrindo as possibilidades da cena a partir do tema que a gente está sendo tratado. Então, a gente leva o modo da gente trabalhar junto para esses territórios. E, claro, né, tendo um pouco de leitura de ambiente, leitura de acúmulos de experiências, a gente faz muito junto também. A gente não assume muito a nossa pedagogia é do fazer junto, e não do eu vou estender o conhecimento de um grupo para vocês fazerem. A gente constrói junto também, né? Mas, como eu já acabei... A gente sabe quando a gente está com jovens de 14 a 18 anos, com outro acúmulo, claro que a gente o espaço é dado para que esses jovens construam a cena, mas a gente está muito junto, e a gente leva esse modo de trabalho. Então, muito, sem a menor demagogia, é muito um espaço
de troca e solidariedade. Tanto que a gente começa a dar muita oficina, porque para a gente dar oficina passa a não ser suspender o nosso trabalho, vamos parar de ensaiar para dar oficina. As coisas começam a se juntar. Para a gente ir dar uma oficina faz parte da nossa também construção estética. Por isso que a gente começa a aceitar e a participar de uma série de processos formativos que para a gente também era formativo, e na real, sem demagogia. Tanto que Utopia da Memória vai retratar vários dessas histórias, desses processos que estão embrincados nas oficinas, né? E as oficinas geram experimentos teatrais que os movimentos levam também, né? Só para fechar, com o MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, a gente tem duas experiências muito interessantes. Uma gera uma peça chamada Suor de Ferro, a partir de textos escritos pelo Márcio Zonta, que é um jornalista e militante do próprio MAN, sobre a questão mineral, sobre o impacto da questão mineral nas comunidades. A gente faz uma peça curta, e o MAN, como a gente constrói junto, a gente deixa texto, apontamentos de encenação, a gente faz um dossiê da peça, e o MAN passa a apresentar essa peça, aí sem a nossa presença, nas aberturas de assembleias, nas agitações de encontro de juventude. Então, essa peça ela vira uma peça volante do movimento. E em outro momento a gente faz uma oficina chamada Teatro e Vídeo, mas ela foi muito de teatro, em Conceição do Mato Dentro, uma região atingida pela mineração em Minas Gerais, e a gente faz ali uma série de experiências teatrais com aquela juventude, só que ela resulta num vídeo chamado Narrativas de Ferro. Ali a gente, só respondendo especificamente a pergunta de Simone, a gente não colocou necessariamente a câmera na mão das pessoas, mas a gente colocou a decisão sobre o enquadramento, a consciência sobre a linguagem as pessoas tinham, porque foi uma oficina de tiro curto. Essas coisas que às vezes acontecem, uma oficina de 4 dias, então a gente optou, e isso foi conversado com o grupo, de não passar esse saber técnico, e segurar uma câmera, você tem que saber focar, tem uma série de questões. Então isso, e aí fui eu mesmo, eu fiz, mas a consciência da linguagem foi passada, e a gente construiu um material também que rodou muito e serviu como experiência de luta. A gente exibiu aí no NB, inclusive Narrativas de Ferro. Então é muito esse partilhar, né, nesse sentido de uma solidariedade de luta, né, entre a gente se intitula Artistas Militantes, e no encontro com militantes artistas, né? Então é muito um espaço de troca. Mas a gente também realiza oficinas abertas aqui em São Paulo para pessoas interessadas em processos teatrais, mas também nessa perspectiva de uma pedagogia cênica que a gente faz internamente também, né? Não sei se eu respondi exatamente, mas é isso. Obrigada, Diogo. Diga, Simone, ia falar? Só agradecer. Dizer que essa parceria e essa forma do Diogo trabalhar, no Terra em Cena, a gente montou 3 cenas do coletivo Blues Azul da União Soviética, e a última era muito difícil, sobre imperialismo, sobre os anos 30, 40, e a gente decidiu fazer um vídeo, e o Diogo veio, a gente convidou, e ele dirigiu o processo de montagem em condições super restritas de tempo, e era assim 2, 3 dias que tinha para fazer. A gente fez lá no Espaço Semente, no Gama, e reuniu o elenco do Terra em Cena, o elenco do Semente, e o Diogo, junto com o Felipe e Janes, fizeram a direção audiovisual. Depois posso mostrar isso para vocês, está num documentário. Mas, quer dizer, é muito didático essa maneira de trabalhar, quer dizer, não necessariamente o estar à frente da câmera, mas o ensinar a construir uma narrativa audiovisual a partir do teatro tem muita potência. Diogo Adilei me mandou um zap aqui dizendo que com a internet muito ruim, está te cumprimentando e não conseguiu falar ali, mas está escutando, está presente. Passo a palavra... Maravilha. Beleza. Só mandar um salve para o Adilei, então. Valeu. Bom estar aí. Professor, eu acho que o Diogo acabou já respondendo a minha pergunta, né, a partir da pergunta da Simone. Na verdade, o que eu tinha para falar era justamente sobre aquela cena que você falou que não teria um potencial crítico, né, por parte dos seus colegas. E justamente porque o que eu fiquei pensando com relação àquela cena específica é que ali você tem um teatro integrativo, né, que envolve tanto o espectador quanto os atores.
E esse momento de reunião, ele acaba traçando um certo conforto, porque você tem ali, todas as pessoas, elas estão por dentro da situação em si, então elas estão ali movidas pelo sentimento, né? Pelo sentimento de luta, pelo sentimento da encenação em si. E então, o que eu fiquei me perguntando, na verdade, é que se a gente estivesse dentro de um outro contexto, dentro de um contexto em que as pessoas não estivessem envolvidas politicamente nem emocionalmente com aquele sentimento de luta, de guerra, né, de forma geral, será que o sentimento e a empolgação, né, e o resultado positivo da cena teria sido o mesmo, né? Na verdade, eu fiquei me perguntando isso, mas eu acho que você já acabou me respondendo. Mas dá de Norá, né? Johanny. Johanny. Mas acho que dá para só tecer alguns comentários, sim, porque a farsa a gente apresentou nas ruas de São Paulo também, isso 2012, 2013, quando já tinha desandado muita coisa, né? O ideário dessa nova direita já estava colocado nas ruas. E a gente foi inclusive impedido de fazer pela polícia, mas já conto aqui. Mas a primeira circulação popular da farsa a gente chamava de circuitos temáticos. Então a gente fez, por exemplo, o Circuito do Capital. A gente apresentou a farsa em frente ao Shopping Guatemi, aqui em São Paulo, que é o shopping de alta elite, né, onde uma bolsa custa 20 mil reais. A gente apresentou onde foram os outros lugares, em frente à Bolsa, em frente à Fiesp, isso já em 2013, a gente foi lá e fez em frente à Fiesp, provocando um pouco o tensionamento. Por exemplo, no Iguatemi, na verdade, a gente foi xingado por uma parte da elite que mandava a gente estudar, e quem parou para assistir, as poucas pessoas, essa apresentação, a gente mostra nas fotos só as grandes apresentações, a apresentação, acho que tiveram 6 pessoas que pararam, todas empregadas. 6 empregadas pararam para assistir, porque se conectaram com o ponto de vista da peça. Né? Para a gente foi uma alegria, foi ainda bem que a elite não parou para nos aplaudir e os que pararam mandaram a gente estudar. Né? Chamaram de lulista, essas coisas, esses jargões colocados por aí. E a gente fez também trajetória da classe trabalhadora, a gente fez em porta de trem, etc. Na estação do Brás, que é uma região de muita movimentação, a gente fez a peça cercado pela uma força de choque da polícia. Eles não estavam lá por causa da gente, eles perceberam a gente, eu fui chamado de canto, ele perguntou o que eu achava da polícia, como que era para mim a questão da polícia, e eles fizeram uma roda e assistiram junto com a gente. Não fizeram nada, mas intimidaram a gente. E numa outra ocasião, a polícia, de fato, não deixou que a peça acontecesse. Mas essa cena específica, ela, às vezes, em parte, rompia com pessoas do campo conservador, e pessoas que talvez estavam ali sacando a peça, quando viam que estava falando, por exemplo, a gente encontrou nas ruas de São Paulo sobreviventes do massacre do Carandiru. Não importa se é verdade ou não, mas porque um dos massacres citados era o massacre. E o sujeito ficava ali até o fim, no final ele vinha falar, pô, eu sou sobrevivente do massacre, vocês falaram do massacre, cara, então você crava a conexão. Se é verdade ou não, não importa. Importa que ele se conectou ao ouvir o massacre do Carandiru, que matou, que é algo que a periferia de São Paulo tem marcado com força. Então, acho que essa cena, ela tem essa questão. Então, é isso, né? As pessoas que não estão conectadas com a luta não vão ter interesse, e a Estúdio de Cena foi trabalhando isso muito fortemente. Não tem problema falar assim, nosso interesse não é convencer conservador e conservadora. O nosso interesse é fazer um teatro para a classe trabalhadora que está em processo de luta, para que a gente se fortaleça, porque a gente precisa se fortalecer, a gente não tem tão consolidado narrativas simbólicas de luta, é uma história fragmentada e interrompida, então o nosso interesse é dialogar com a classe trabalhadora em processo de luta. A gente desistiu nunca assumiu essa história de fazer uma arte universal e para todos, né? Porque a sociedade ela é fracionada por raça, classe, gênero. Então a gente começa a escolher as nossas interlocuções, sim, para um sentido de fortalecimento, né? Um fortalecimento tanto no sentido de luta e no fortalecimento do entendimento da arte. Porque a indústria cultural está dentro das ocupações, a indústria cultural vem junto.
né? Então, uma coisa que a gente fala, né? Tem que produzir também essa arte contra-hegemônica. Então, a gente começou a cada vez mais definir esse caminho. Perfeito, Diogo. Era justamente mais nesse sentido de ver essa inquietação, né? Porque por mais que a elite ela não concorde, não aceite e justamente a qualifique como algo que não tem nada a ver, né? Lulista ou qualquer coisa do tipo, aquilo acaba causando até uma inquietação, por mais que ele não aceite. Então, o meu ponto era justamente esse, né? Então, você tem aí as duas coisas. A inquietação por parte daqueles que não concordam e também aquela aceitação e o reforço, né, de uma luta. É isso mesmo, obrigada. Valeu, obrigado a você. Valeu, Giovanni. Então, acho que eu vou começar a fazer bloco. Eu tenho o Santiago e a Jaqueline. Também só um breve comentário antes de passar para o Santiago. Essa resposta do Diogo a Simone sobre da oficina faz parte da construção estética, essa relação de trocas. Vou destacar que isso desde os anos 60, por exemplo, quando o Arena fez excursões pelo Nordeste ou se envolveu com sindicatos, o CPC de Santo André, essa troca, essa influência recíproca, ela já estava presente, mas nem sempre ela foi narrada. Às vezes as pessoas têm, às vezes, essa forma de contar assim, nós fomos lá para fazer um espetáculo e levar informação e consciência para as pessoas. E às vezes não narram o efeito reverso, que é o conhecimento de problemas, situações estéticas, formas de organização, incidem, obviamente, sobre a produção estética dos coletivos que estão abertos para isso, né? Poucos coletivos reconhecem isso, né? Que esse processo ele não é unidirecional. Não é um público carente, passivo, esperando para ser divertido ou formado. É uma relação de aprendizado e troca que, geralmente, os grupos que se aproximam, isso impacta o repertório, impacta a maneira como o próprio grupo se organiza, né? E a Estudo de Cena tem esse aspecto muito consciente no seu modo de produção. Mas passo, então, ao Santiago e depois ao Jaqueline. Bom, Diogo, parabéns aí pelo trabalho, realmente bastante instigante. Fiquei muito curioso por saber, mais das guerras desconhecidas. Queria saber o que você pode falar mais. São 3 guerras, né, se eu não me engano. Quais são essas guerras? Tentei procurar aqui na internet e não consegui. É bloqueado pelo Estadão. Teria alguma forma de a gente ter acesso a esses cadernos aí do Leonel ou não? Seria sim, isso, vai juntar. Tá bom, obrigado, do Guerra. Sim. Obrigado. Vai juntar mais uma pergunta, Rafael? Bom dia. Isso. Parabéns, Diogo. Muito legal o trabalho, diversificado também as formas, além de profundo, né, politicamente. Fiquei pensando sobre esse último trabalho de vocês, da Utopia da Memória, que se ele chegou a ter algum vínculo já com a pandemia, assim, e como que vocês estão pensando esses trabalhos agora, assim, nesse momento, e qual que seria o foco, assim, agora? Como é que vocês estão pensando em voltar? Ou se vocês estão pensando em utilizar de alguma forma essas plataformas virtuais? Era mais isso. Certo. Tem mais alguma? Não, então os dois estavam inscritos. Tá. Beleza. O Sidney, né, falou do Guerras, então começar pela ordem das perguntas, que também são lineares, cronológico, né? O Guerras Desconhecidas, o caderno, agora não tenho de cabeça, mas eu tenho o PDF aqui, o Leonenso, tranquilo, ele disparar, eu posso mandar para o Rafael o PDF do caderno, e o Rafael depois distribui aí para vocês, que é um material muito interessante. O caderno, eu não lembro agora se são 10 ou 11 guerras que ele relata. O caderno de jornal, né, não é super aprofundado, ele relata. E a gente conta 3 guerras. A primeira guerra é a Guerra do Pau de Colher, que é um pouco mais conhecida, que acontece no sertão da Bahia, na década de 30, onde existiam um pouco essas narrativas, né? Num sítio ocupado, mais de 400 pessoas, refugiados da fome e da exploração, estão lá, e a polícia chega e mata quase todo mundo e captura as crianças, e essas crianças são levadas para as casas de famílias em Salvador, e até hoje existem os sobreviventes são essas crianças
adotadas pelas famílias de elite e os pais, mães e avós foram assassinados, né? E tinha ali um líder religioso. A segunda guerra que a gente conta, e isso nos conecta com o movimento de mineração também, é a guerra do pau de colher, a guerra do São Bonifácio, desculpa, ou a guerra da ponte, quando os garimpeiros de Serra Pelada interrompem a ponte do Rio Marabá, que está na mesma estrada onde acontece o massacre dos Carajás, na PA 150. Eles interrompem a ponte, onde passa carro e passa trem ali, né? Então eles interrompem a circulação do minério, porque eles estão impedidos de trabalhar, os mineradores. E o exército cerca a ponte dos dois lados, metralha todo mundo, são mais de 70 mortos. Oficialmente eles falam em 8, mas é um absurdo de pessoas que morreram ali, porque as pessoas pularam da ponte. Tá? A gente conta essa história, sempre da perspectiva do presente, né? A gente não tem essa moldura histórica. E a terceira história é do Quintino Gatilheiro, que é a história que eu contei rapidinho, que era um pistoleiro que organiza um grupo armado de resistência popular no noroeste paraense e consegue expulsar a Cidapar, que era uma empresa que estava expulsando as pessoas das terras, né? Estavam expulsando as pessoas da terra para construir ali a sua empresa, que tinha a ver também com o uso da água, enfim, região amazônica. E a gente tem um prólogo em pantomima, à la cinema mudo, meio Georges Méliès, mas que é a Mama Pátria, que isso já era 2000 e a gente faz a peça em 2014. É uma pátria que engole as pessoas, ajudadas pelo exército, e dessa Mama Pátria, uma coisa meio antropofágica, saem alguns personagens de resistência do nosso continente. Então ali saem, meio maluco aqui, mas Zapata, Lampião, Pantera Negra e Santa Dica, que é uma outra líder. E esses 4 personagens, eles são meio que os mestres de cerimônia dessa peça, e eles que no final trazem o caixão do Quintino Gatilheiro e enterram o caixão dentro da barraca de cena junto com esse painel histórico. Né? Então, o Guerras é isso. Eu tenho aqui o PDF, eu mando, não sei se eu respondi. Utopia da Memória, que a Jaqueline perguntou, se perguntou mais sobre como que a gente lida, né, com a questão da pandemia. Não, quando a gente fez, não tinha a questão da pandemia, a gente começa a criar o Utopia da Memória em 2018, né, então, e ele fica pronto, né, a gente começa a apresentar ali para valer em fevereiro de 2019, então ele é uma peça até para as questões de pandemia que ela é complicada, porque se vocês viram algumas fotos, é todo mundo meio aglomerado, assim, a gente trabalha, não tem distância entre ator e muita distância entre ator e público, é todo mundo meio junto. Os cenários são módulos, são 6 módulos móveis, então muitas vezes a gente aperta, assim, a gente faz a peça, a gente já fez para mais de 100 pessoas, mas então a gente já vai apertando o máximo possível para criar um pouco essa relação de todo mundo meio no mesmo espaço. Então ela é uma peça, a princípio, hoje em dia, a gente sempre fala, ela é um pouco complicada de fazer no período da pandemia, a gente não tinha noção, e o rastro também, né? Um dos projetos nossos para 2020 já estava agendado, era circular com Utopia da Memória, a gente iria para Eduardo dos Carajás, tinha uma conversa com o Rafael até da gente ir para a UNB fazer Utopia da Memória, mas a pandemia suspendeu um pouco as possibilidades. Mas a gente vem trabalhando com a nossa pesquisa dentro dessas plataformas que nos restaram, né? Então, logo mais em outubro, não vou dizer qual que é o texto, porque tem um jogo aí de fake news, mas a gente está fazendo uma criação cênica a partir dessas plataformas, que em outubro a gente deve lançar, e a gente está numa pesquisa interna, você pode falar, uma pesquisa interna, ainda pesquisando essa questão das transversalidades do tempo, né? Então, são personagens que estão em diversos pontos do tempo, do futuro, que estão se conectando a partir de videocartas. Então, a gente está criando cenificações de dramaturgia a partir de personagens e pessoas, né? O próprio elenco da Estúdio de Cena está trocando cartas com personagens que estão no futuro, interpretados por pessoas do elenco, né? Trocando videocartas. E aí, como tem a questão do audiovisual, eu vou dando orientações da questão do audiovisual, e a gente está produzindo essa dramaturgia audiovisual que conecta futuro e presente, né? E aí a pandemia é um dos assuntos e uma das condições dos meios de produção.
Esse eu não sei quando que a gente vai ficar na público, porque a gente está pesquisando internamente. Mas essa outra experiência deve ser em abril, está muito conectado com uma pesquisa cênica nossa que vem do farsesco, né? Das aberrações. A gente tem uma pesquisa de personagens, as aberrações da história. Então, a Mama Pátria, o prólogo da farsa são meio figuras da elite boçais, né? A gente pesquisa um pouco a boçalidade. Então, a gente está fazendo uma pesquisa aqui de uma boçalidade internética, que logo mais a gente apresenta. Obrigado, Diogo. Obrigado pelas perguntas, Santiago e Jaqueline. Agora, vou pedir para que na Cícero, quem mais quiser se inscrever, se inscreva, para a gente fechar esse último bloco de questões para passar depois para o Diogo, tá? Então, Cícero com a palavra. Ok, bons dias a quem eu ainda não dei, bons dias. Parabéns, Diogo, achei o trabalho do estudo de cena extraordinário. Eu queria colocar algumas coisinhas, depois vou fazer uma pergunta. Eu achei muito bacana na entrevista que tem no material de vocês sobre memória, quando fala da estética histórica e estética presente. Acho que quando você traz a memória, toda vez ela é atualizada e ela, né, de certa forma, toca as pessoas, não necessariamente pelo passado, mas pelo presente, sobretudo, né? Então, eu achei isso muito bacana. Uma outra coisa que eu também gostei muito, quando você fala da arte contra-hegemônica, da indústria cultural, do mercado, e vai para esses espaços periféricos, é uma forma de levar algo que até pouco tempo, eu não sei, pela minha experiência, eu não via isso com tanta frequência. Eu lembro que no período que eu morei em São Paulo, você tinha uma campanha lá, Vá ao Teatro, que era um jornalzinho que tem os tickets que incentivava você a ir para o teatro. E aqui é o processo inverso, né? O teatro que está indo para as comunidades, que se discute muito, que é um dos problemas da esquerda, que não consegue falar com as pessoas, com o povão, de certa forma, e o estudo de cena consegue fazer isso de uma forma muito, muito interessante. Então, esse posicionamento, eu fico preocupado, às vezes, como é que o artista, às vezes, consegue sobreviver, né? Dentro dessa situação que não é fácil. Mas, enfim. Agora, a pergunta, Diogo, é a seguinte: como vocês conseguem roteirizar, pegando essas duas linguagens, a do audiovisual e a do teatro, conseguem roteirizar essas duas linguagens para dentro de um produto que ele virado em websérie, ele vai para uma outra plataforma, né, que não é só o audiovisual, ele já transcende, né, não é o filme só, ele vai para uma plataforma que dá perspectivas de visualizações, e enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de criação, de roteirização dessas duas linguagens. E parabéns mais uma vez. Obrigado, Cícero. Legal. Diogo, para você saber, o Cícero ele é doutorando aqui e é professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Como é que é a sigla? É isso mesmo, né, Cícero? Na verdade, aqui é um campus a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Ela tem sua sede em Barreiras, e tem mais quatro campi, que é aqui em Santa Maria da Vitória, que fica na bacia de identidade no território de identidade da bacia do Rio Corrente. Uma região marcada também por essas guerras, pela opressão do agronegócio. A gente sabe que essa é uma região que hoje é um celeiro do agronegócio, um dos celeiros do agronegócio, mas que vem com os bandeirantes, né, com a matança dos índios. Também você tem a formação religiosa, que é aqui em Bom Jesus da Lapa,
depois você vai ter a Guerra dos Coronéis. Então, é uma área de bastante conflito, de bastante opressão e silenciamento dessas camadas periféricas. Por exemplo, o entendimento que o documento oficial do território de dentro da Bacia do Corrente usa, a compreensão que ele tem das manifestações religiosas, é que elas são manifestações desnaturadas, que a Igreja Católica ela não foi eficiente. Então, ele usa exatamente essa expressão. Mas eficiente em que sentido? Né? Na dominação dos indígenas, da opressão de impor a sua cultura, essa cultura, né, europeia, enfim. Esse é o território em que eu vivo aqui, e onde está o meu objeto de pesquisa. Eu fiz questão de destacar porque, enfim, também se abre aí um outro espaço de articulação entre grupos, universidades e lá na UFOP com Cícero, né? Claro. Então, as últimas inscrições, fazendo bloco junto com a questão do Cícero, é a Meimei e a Ivana. E aí a gente fecha as inscrições e passa para você, tá, Diogo? Então, Meimei. Beleza. Oi, bom dia, Diogo. Bom dia, Olá, gente. bom dia. Cara, eu tô encantada com a trajetória de vocês. Parabéns, de verdade. É uma trajetória inspiradora. Eu fiquei realmente encantada porque é o que de mais próximo tem com o que eu gostaria de fazer com o meu objeto de pesquisa, né, que é o Islã. Você é do estado de São Paulo, provavelmente deve conhecer o movimento do Islã aí. Ele é muito Sim. forte, né? É o meu objeto de pesquisa aqui no Distrito Federal. Eu tenho atuado dentro desse movimento, estudando a palavra em performance. E algo que me preocupa muito dentro do movimento Islã é essa apropriação do mercado, do sistema, né? Da narrativa e da estética capitalista dentro do movimento Islã, porque eu vejo que o Islã ele também pode ser um instrumento de luta muito potente, mas eu estou caminhando ali na incerteza se ele vai ser utilizado como instrumento de luta ou se o sistema vai se apropriar dele e vai usá-lo como uma ferramenta para disseminar essa ideia da ostentação, né, dessa representatividade muito frágil. Enfim, eu estou pensando nessas questões. E aí, vendo toda a trajetória, eu fiquei muito curiosa em saber como é que é feita essa aproximação com os movimentos, né, com os movimentos sociais. Como é que vocês desenvolveram isso, né? Isso ocorre de que forma? A partir de uma militância individual de determinados integrantes, ou isso já vem como uma proposta do grupo de vocês? E aí, eu sei que você falou, né, assim, deu umas pinceladas e tal, mas eu queria saber como é que isso acontece, porque é um caminho que eu queria saber como fazer para também colocar o Islã nesse lugar, como um instrumento real de luta, né? Eu gostaria muito de estar nos assentamentos, nos acampamentos, queria estar muito mais dentro desses espaços de militância do que só realizando o Islã como entretenimento, sabe? E aí eu queria que se você pudesse, por favor, falar um pouquinho sobre isso. Sim. Obrigada. Bom, valeu, Meimei. Diogo, aqui é isso, o programa está se abrindo, né, as artes cênicas para outras formas de manifestação estética para além da linguagem teatral em sentido estrito. Então, o trabalho da Meimei sobre Islã é o primeiro que trabalha com Islã nessa perspectiva das artes cênicas e, enfim, é muito rico esse processo. Tem vários, eu fui falando, mas a Johanna é da pós-graduação da literatura, então tem pessoas aqui que não são das cênicas, né? A Bárbara é da literatura, tem, enfim, Fabiola. Aqui tem pessoas de várias trajetórias. A próxima que vai falar, a Ivana, é da área de dança também. Com a palavra, Ivana. Diga aí se você melhorou, se você está bem também. Estava preocupado contigo.
Sim. Diogo, obrigada pela troca dessa trajetória que realmente, como o Meimei falou, é muito inspirador entender essa potência toda que vem de uma iniciativa artística e que cria diálogos tão necessários com uma série de questões que nos atravessam, né, enquanto sociedade. Eu fiquei ouvindo você e pensando que a memória e a história me parecem materiais extremamente importantes dentro do que vocês estão construindo, né? Como produção ética, estética, artística, eu acho que esse tripé está bem presente. E aí, pegando esses elementos, eu queria saber um pouco como se dá a trajetória de pesquisa. Qual é o lugar da oralidade nesse lugar de pesquisa de vocês? A oralidade muitas vezes é questionada como narrativa histórica válida, e eu vejo que vocês estão trabalhando com narrativas que, sim, historicamente estão invisibilizadas, e não é à toa, é um projeto, é uma estratégia. Então, como é que vocês cavucam determinadas informações que me parecem estar também postas nesse lugar da oralidade, nesse lugar da corporalidade? Como é que isso entra como material de pesquisa para vocês? E obrigada. Obrigado. Qual que é o seu nome? Desculpa que eu não notei. Ivana. Ivana. E como é que você está, Ivana? Está melhor? Estou melhor, Rafael, mais 5 dias de isolamento, dentro do isolamento. E aí eu vou retornar ao médico para fazer uma série de exames, mas está tudo estável já, está tudo... Viu? Obrigada pelo cuidado aí, galera. Bom, Ivana, bom saber que você está bem aí. Bom, a gente encerra assim com as inscrições, então eu também falei o Santiago do Cinema também, que te perguntou, então tem pessoas aqui de várias linguagens. Então, Diogo, faz as considerações sobre essas 3 respostas. Sim. Queria também destacar o seguinte, dialogando com questões já debatidas aqui na turma, nos seminários, você falou sobre a barraca, né, feira de atrações, essa pesquisa aqui, dialogando com a pergunta da Ivana, corporeidade, eu não sei se quem viu Narrativas de Ferro, mas existe uma maneira do Diogo compor as cenas, o estudo de cena com um grupo, assim, tem um trecho de fala e lá tem um momento de, como um teatro-imagem, as pessoas congelam e ali compõem uma espécie de quadro cênico. E esses quadros cênicos em linhas, eles, para mim, queria que você falasse um pouco disso, Diogo, dialoga muito com a biomecânica do Meyerhold, com uma forma de composição coreográfica em cena que faz uso consciente da noção de enquadramento do audiovisual e explora essas relações de uma maneira que me parece muito potente e uma forma muito versátil de construir cenas com um grupo que não necessariamente tem um trabalho corporal, passou por laboratório, mas que dialoga ou seja, sem demandar uma forma de interpretação numa chave que demandaria um longo trabalho, mas que faz uso de potencialidades gestuais que estão presentes, que são possíveis a partir da experiência concreta, né? No ambiente, na casa deles ali. Eu acho, a gente nem falou da Narrativa de Ferro, mas eu acho genial ali. É um trabalho com a comunidade, a partir do medo, a partir da hipótese da explosão da represa, o sonho do menino, quem não viu, veja depois, quer dizer, o sonho do menino que tem a pavor daquele momento, de como ele vai acontecer. Então, trabalha o plano da realidade, o plano da alucinação, e essa transversalidade do tempo é muito presente e eu acho que é um recurso muito rico. Isso está também nos filmes do Adilei, né? Essa relação entre presente e futuro, passado, está no branco, sai, preto, fica. Depois a gente vai continuar esse debate. Mas isso é característico da forma épica. É característico da forma épica e de uma abordagem dialética sobre o material, né? Que não paga tributo às prisões estéticas do drama, do tempo presente, que joga com uma dinâmica muito flexível e abre, por isso, possibilidades muito interessantes. Então, só também dialogando com isso a partir do que a Ivana levantou. É isso, para você fechar aí. Maravilha, tem bastante coisa. Vamos ver, tem 15 minutos, um pouco menos para poder fechar. Mas vamos lá, eu só vou voltar só numa fala, acho que da Jaqueline, da questão se a gente já estava conectado com a questão da pandemia,
porque essa pergunta é recorrente, eu acho, por causa da cápsula do tempo que a gente enterra. A gente já tinha ali uma coisa de lançar um recado ao futuro. E agora, com a pandemia, esse debate, muito o Krenak, né, trouxe a questão do futuro, né? Então, essa pergunta vem sendo recorrente nos encontros possíveis que a gente estabelece, né? Mas já ali já era, o enterrar era dialético, né? Um fato, uma visão negativa do tempo presente que a gente estava vivendo, mas uma esperança de que a narrativa nossa lá é que daqui 100 anos a revolução vai estar estabelecida, né? É uma narrativa um pouco ingênua, mas é só para provocar o nosso imaginário. Então, na verdade, a gente está mandando um recado para o momento em que a revolução, pelo menos lá, vai estar estabelecida. Então, era um acreditar no futuro mesmo, né? Então, mas é que essa pergunta acaba sendo colocada. Pessoas que fizeram o rascunho a gente falam, meu, vocês já tinha tudo a ver, né? Tinha que estar sendo feito agora e tal. Mas vamos lá. O Cícero faz aqui algumas observações e uma pergunta, né? Primeiro, só a observação, né, dessa circulação. De fato, a gente circula, e quando eu falei lá no começo, que eu gosto muito do nome da disciplina, Culturas e Saberes, isso sempre foi muito forte para a gente, porque a gente nunca entendeu que a gente está levando cultura para os lugares. A gente sempre entendeu, não de forma demagógica ou ingênua, mas entendeu que nós somos constituídos de culturas e saberes. Então, quando a gente vai para os territórios, a gente também está verdadeiramente aprendendo e sendo um intercâmbio de culturas. Nós não estamos levando uma cultura para pessoas que não têm cultura, né? Eu sei que não é isso que você falou, mas só para reforçar isso. Por exemplo, tem um debate muito grande em São Paulo, que é muito legal, assim, muito bem intencionado, mas a gente nunca gostou muito da ideia do termo de formação de público. Eu não formo o público. Informação do público é quase assim, olha, assista aquilo que é o modelo para você. A gente não usa muito a gente não gosta muito, não sou contrário a quem fala, porque eu acho que é bem intencionado, mas formar público, a gente está se formando também. Quando a gente vai para a Conceição do Mato Dentro, a gente levou ou a gente trouxe, né? E, na verdade, a gente tenta estabelecer uma coisa que nem leva nem traz, né? Algo que seja uma substância que aconteça desse encontro, né, de um grupo que se dedica à arte e um grupo que está ali em resistência, no caso, contra a mineradora. Então, tem um pouco essa caminhada. Se pergunta sobre a roteirização ou a dramaturgia, eu não tenho uma resposta específica, porque a gente vai acumulando. O nosso processo de ensaio, de fato, isso não é frase de efeito, a gente nunca sabe aonde a gente vai chegar, enquanto resultado estético. A gente tem acúmulos, a gente tem, né, a gente vai traçando objetivos políticos, estéticos e éticos comuns entre o grupo. Isso sim. Mas esse trabalho pedagógico que eu falo dentro do processo de criação é estimulando. Eu diria, né, não sou diretor do grupo, eu sou diretor das peças, né? O grupo ele é uma direção coletiva. Então, a direção artística é muito no sentido de que a gente imagine junto, ativar a imaginação, mais do que aperfeiçoamento. Claro que a gente se aperfeiçoa tecnicamente, mas mais do que o aperfeiçoar técnico para atingir um resultado pré-elaborado, é uma imaginação conjunta e heterogênea, porque no nosso grupo tem homens, mulheres, negros, brancos, é um grupo também heterogêneo, e esses pontos de vista incidem sobre um objetivo político comum, que aí são alguns traços que a gente coloca. Então, é a partir desse acúmulo, Cícero, que a gente vai criando cenas e vai tentando juntar esses fragmentos. E depois eu vou falar, tem relação com essa estética que o Rafael vai levantar, que a gente exerce muito, que é das partes para o todo, né? Então, a gente vai, no processo de construção artístico-pedagógica, construindo as partes, né? E aí criando esses tensionamentos para reunir o todo. Mas é muito em processo mesmo. É difícil, eu não sei responder direito, na verdade. É um trabalho de estar imaginando junto e compondo, e tentativa e erro mesmo, né? A websérie foi montada muito assim, né? Foi muito influxo de criação. Tem a terceira pergunta da Mei, que é sobre a circulação, né?
E sobre a questão do slam, conheço o slam aqui, a sua preocupação é ótima, porque o capital ele se apropria das coisas, ele é mutável, ele cria formas atraentes e ele bebe das formas populares. Então, de fato, a nossa... E agora, com a flexibilização do trabalho, esse papo de economia criativa, a cultura passou a ser aceita e incorporada de forma diversa. A gente não está mais naquela ortodoxia. Agora voltou, né? A gente, enfim, até um tempo atrás, mas ainda está tensionado. A cultura é um instrumento, né? A diversidade cultural é um instrumento também de controle. Então, a gente tem que ficar atento, sim, pela apropriação das formas. Sobre a nossa, né, a Mimi pergunta sobre como essa circulação pelos espaços, se aponta ali as respostas que se somam, né? Tem a ver com militância individual das pessoas que se juntam dentro da ideia da estudo de cena. Então, as pessoas algumas pessoas não, algumas pessoas passam a militar depois que estão no grupo e outras pessoas vêm com trajetórias de militância, desde em partido ou movimento social ou colaboração, né? E a gente vai encontrando, a gente não começa a entrar em contato com os movimentos como um espaço de circulação para encontrar um público, né? Como se fosse uma circulação cultural. Sobretudo, os nossos primeiros encontros com os movimentos são encontros em articulações artísticos políticas. Como eu falei lá no começo, o coletivo de popular. A gente se encontra, então começa a ter trajetos próximos. E a gente vai vertendo o nosso trabalho, algo que acho que ficou dado aqui na minha fala, a gente é um grupo que pouco entra em cartaz nas instituições culturais da cidade. Uma que a gente não é o nosso objetivo, não sou contra, né, quem entre, não é nesse sentido, mas não é do nosso, não compõe muito a nossa trajetória, porque eu acho que também isso incorre no risco, primeiro, que as instituições culturais têm um público um pouco determinado e pouco aberto, e incorre no risco da gente criar um mito de uma democracia cultural, né? Então, a gente é mais dado a circular por territórios, né? Então, o que quer dizer com isso? A gente não ocupa a nossa agenda com uma temporada num centro cultural da cidade. A gente ocupa a nossa agenda com circulações. Sempre que a gente tem a possibilidade de captar algum tipo de recurso, é para circular em territórios, né? É para viabilizar a nossa circulação no estado e, quando as condições eram um pouco melhores, nacional, né? A gente está sentindo muito falta dessa possibilidade de sair de São Paulo. Então, é algo que vai se encontrando a partir dos processos de reflexão crítica, né, Meimei? É um pouco esse caminhar junto, esses encontros e os temas, né? Essa coisa, como a troca, a gente vai aprendendo, né? Tem uma estética de luta que está colocada, tem temas e modos de enxergar a história que estão conectados com os processos de luta, que a partir do momento que essas trocas de solidariedade de luta vão se estabelecendo, vão se auto-influenciando, e os movimentos também vão identificando nas peças, nos vídeos, peças que contribuem com os processos de formação da militância ou nos territórios, né? Então, é um pouco por aí, né? Tem uma certa... o ponto de vista político está muito definido no que a gente coloca, sem medo da acusação, vocês estão falando sempre para os mesmos, né? Já falei um pouco sobre isso. E a Ivana pergunta, né, sobre memória e história. Sim, a nossa pesquisa é muito embrincada nisso, mas o Cícero fez o apontamento, né, que está em alguns dos nossos materiais, pensando que a memória ela pertence ao presente, né, porque eu lembro agora. Então, a gente sempre trabalha com as questões históricas da memória a partir do ponto de vista de como ela se dá no presente. E aí esse tensionamento temporal, que é um ensinamento também da dramaturgia épica, enfim, a gente não trabalha com o tempo uno, né, com o tempo clássico, né, e sim que uma possibilidade de historicizar o contemporâneo é enxergar suas camadas históricas que o compõem, né, e a gente tenta trabalhar isso dentro das nossas narrativas. Sobre a questão da oralidade, a gente não tem uma pesquisa específica da oralidade, a gente passa por pesquisas da oralidade, mas a gente é impactado e é material nosso para a constituição de cena, narrativas orais desses encontros que a gente estabelece pelo Brasil afora.
né? A Utopia da Memória, essa nossa última peça, ela é muito pautada pela oralidade, ela é muito narrativa, e a gente conta histórias que a gente ouviu, ou rememora ou reconta histórias. O sonho de Mateus virou cena no Utopia da Memória. Uma cena onde ele também participa, né? A narrativa oral dele está presente e a gente ressignifica algumas questões. Então, o ato de narrar e contar histórias é muito forte. No Guerra dos Desconhecidos também já é muito forte, né? Tem cenas que a personagem trabalha, né, com a oralidade e passar esse entendimento que a oralidade ela é objeto histórico, né, e não só os objetos canônicos constituídos como documento oficial, né? A gente também tem esse debate do que é o oficial, né? Então a gente trabalha muito com a questão da oralidade. Para fechar, não sei se eu estou conseguindo responder tudo, a questão do Rafael, acho que o Rafael vai em alguns pontos, né, que é essa questão da corporidade e do gesto estancado ou do gesto síntese, que a gente chama, né, que em parte vem lá do terreno do audiovisual, a partir da montagem einsteiniana, né, de ir nas partes, o confronto das partes. Eisenstein ele não trabalha com a composição orgânica ou diegética do todo, ele vai sempre decupando as situações e montando a partir das partes, e isso a gente começa a transpor isso para o corpo e para a cena teatral, algo que era feito no cinema, como lidar com isso, junto com o debate do gesto social do Brecht, né, que é o gesto síntese. Então, a gente experimenta muito a economia de gestos e como a gente suspender a ação num gestos que se reconhece enquanto social, né? Então, e aí tem também o trabalho de biomecânica, a gente estudou um pouco, não muito, não somos longe de ser especialistas, mas a gente teve alguns estudos com a Maria Thaís, que é uma professora aqui da ECA, que é estudiosa em Meyerhold, né, a biomecânica, que tem essa intencionalidade, né, e essa objetividade do gesto. Então, a gente trabalha muito com essa possibilidade, né, com a ideia da pantomima, né, como narrar histórias a partir da corporeidade, né? A farsa tem muito isso, né? Ora está muito ali na oralidade e ora radicalmente na corporeidade. A gente quase que estanca os dois e a junção das duas partes, o público vai montando a história, né? Eu acho que é isso, gente. Não sei se eu consegui responder tudo. Muito bom, Diogo. Então, agradecer bastante a você e a companhia. Transmita os nossos agradecimentos a todo o elenco. O site realmente ele funciona como essa estrutura que nos permite conhecer, em boa parte, o trabalho da companhia. Está muito bem organizado, com os 2 livros, com os vídeos, com as sequências, as imagens, muito bom, as músicas. E, enfim, dizer a todos que estão participando aqui do Após Explorações 66, que vamos dizer, essas companhias, isso é uma questão para nós todos, pesquisadoras, pesquisadores, ainda não estão colocadas no campo da pesquisa das artes cênicas e do teatro. Isso, para mim, é muito surpreendente, porque eu fico me perguntando quanto tempo demora para que as coisas que são feitas, no caso aqui, já há mais de 10 anos, há 15 anos, se a gente considerar os primeiros vídeos, vão entrar num processo de debate mais sistemático. E em outra chave, eu ontem conversava com o Diogo e outro dia, no particular com o Santiago, falava com ele, essas experiências que articulam comunicação e teatro e artes cênicas mostram que a forma como nós organizamos nossos cursos no Brasil poderiam ser diferentes. Por exemplo, eu estudei faculdade de comunicação na graduação e no mestrado, e embora eu fizesse teatro, lá eu não contava com nenhuma possibilidade de trabalhar de maneira articulada vídeo e cena, porque a distância, para além da distância física das artes cênicas e da comunicação da UNB, é uma distância ainda de que essas áreas de conhecimento dialoguem. E se a gente considerar, por exemplo, que na Universidade da República, em Montevideo, no Uruguai, um curso de comunicação considera as artes cênicas e as formas teatrais como formas de comunicação. Então, o debate sobre corporeidade, o debate sobre oralidade, que às vezes está mais na linguística do que nas artes cênicas, e essas separações a gente tem que rever. E nós temos poder com as nossas pesquisas para incidir sobre esse debate, inclusive alterar a estrutura dos cursos, né?
eu acho que a experiência da estudo de cena é emblemática nesse sentido. Ela mostra que um processo de formação poderia ser muito mais articulado do que nós aprendemos em separado, né? Quem faz teatro não mexe com câmera, com a linguagem audiovisual e vice-versa. E a gente viu aqui o exemplo da potência da articulação dessas duas dimensões. Então, Diogo, agradecer bastante. Espero que em breve a Estudo de Cena volte a Brasília e ao DF com as suas peças, com seus vídeos. O Diogo estava, também não falei disso, mas ele enfim, é cineasta e numa das vindas do Diogo para cá foi para exibir um filme no Festival de Cinema Brasileiro, o Festival de Brasília, que era, como é o nome, Diogo? Me esqueci. Recado para o Mundão. Recado para o Mundão, com trabalhos com jovens em sistema prisional, né? Sistemas socioeducativos e com entrevistas. Prisional mesmo. Prisional. Sistema prisional mesmo. Então, enfim, também é outro material, outra chave. Agradecer a toda a turma, a todo mundo que participou, e daqui a algumas semanas a gente retorna com a edição 67 do Após Explorações com o Adirley Queiroz e a relação também entre ficção e documentário no cinema do coletivo de cinema da Ceilândia, dirigido pelo Adirley. É isso, pessoal, um abraço, Diogo, um abraço a todos e todas. Eu agradeço todas e todos pelas perguntas, pelo carinho, pela recepção. E aí entre em contato, o site está lá, o nosso e-mail, o Rafael pode passar, estudodecena@gmail.com. A gente está aberto para conversas e que a gente misture cada vez mais as linguagens e assuma nossos pontos de vista políticos, né? Acho que inverter um pouco a lógica do que está colocado, que é a separação das linguagens e uma certa ambiguidade política, né? Então que a gente possa nos assumir como sujeitos políticos e misturar as estéticas. Valeu. Um abraço. Obrigadão, gente. Tchau, valeu, até a próxima. Valeu, Rafael, obrigado. Valeu, Diogo, obrigado a você. Tchau, obrigado.